Eu aposto que todos aqui já conhecem o mundo de fantasia. Um mundo mágico, maravilhoso, com várias criaturas encantadas, com grandes aventuras, grandes heróis que são exemplos de honra e bravura, donzelas em perigos, feras de diversas formas e que no final sempre o bem vence o mal. Esse é um mundo lindo, esse é um mundo de fantasia normal, onde você não liga muito para a lógica, você não liga muito para a realidade física. A magia existe e ela é bela. Qualquer um com força de vontade consegue manipulá-la. Mas algumas pessoas também conhecem o outro lado da magia. Um lado obscuro que leva a realidade e a magia ao pé da letra, que transforma um mundo belo em um mundo tão obscuro quanto a vida real. Senhoras e senhores, este é o gênero Dark Fantasy. Para aqueles que ainda não entenderam, Dark Fantasy é a fantasia sombria. É um mundo mágico com todas as qualidades que eu falei, levadas a zero. Em um mundo de Dark Fantasy, a magia e as coisas mágicas que nesse mundo habitam são levados como coisas reais. E as coisas reais não são bonitas. Você vê um leão, por exemplo, em uma selva, e um leão de desenho animado são coisas totalmente diferentes. E o Dark Fantasy leva isso ao pé da letra. As criaturas de um mundo Dark Fantasy são o mais puro horror. São criaturas que só vivem para ver o caos e matar todos os seres vivos que encontrarem pela sua frente. O protagonista, geralmente, ele é um cavaleiro solitário. Ele não quer andar com ninguém, raramente faz amizades e quando faz, é uma amizade tóxica, que serve mais como um fardo para ele se lembrar do que ele perdeu. Pois, diferente de protagonistas normais de fantasias normais, de high fantasy, dark fantasy, em seus protagonistas, são várias pessoas atormentadas por um passado terrível, geralmente envolvendo um vilão ou alguma criatura das trevas que fez um grande trauma na vida dessa pessoa. E esse protagonista, esse, entre aspas, herói, vaga solitário pelo mundo, apenas buscando sua vingança ou uma forma de morrer em paz. Bem, eu vou dar alguns exemplos de Dark Fantasy agora. Espero que vocês estejam preparados. Alguns são conhecidos, mas são conhecidos pela fama e não pela ótica que ele te leva àquele mundo. E por isso eu aconselho que vocês vejam todos os exemplos com muita atenção. Pois até você que está me assistindo e conhece alguma obra que eu vou falar aqui, pode se surpreender com o que eu tenho a falar aqui neste exato momento. Vamos começar com o universo Souls dos videogames, ou qualquer AAA que venha do Souls, como é The Ring, Dark Souls ou o predecessor de todos, Skyrim. Em todos esses mundos de videogames, o protagonista é alguém sombrio, solitário, morto, vivo ou quase morto totalmente. Ele é alguém que não importa o que aconteceu no seu passado, não importa o que ele fez. O que importa é que por algum motivo, alguma razão do universo, ele tem que parar o mal deste mundo. E se ele não fizer isso, bem, digamos que outro vem e faça por ele. Esses protagonistas, eles vagam como cavaleiros errantes. Eles não têm lar, eles não têm família, eles não têm nada. Eles formam algumas parcerias, mas nada mais de uma coisa comercial. Eles não sentem amor, porque, de alguma maneira, esse sentimento não cabe mais nele. Eles são apenas agentes do destino. Eles têm que cumprir seu destino, e se eles morrerem ou viverem, é apenas a consequência. Uma recompensa ou uma punição. Vai depender do jogo que você estiver jogando. Em Dark Souls, a morte, uma morte limpa, seria como se fosse um alívio. Pois, neste mundo, onde trevas dominaram tudo e o mundo é um caos, a morte é a única solução para você ter uma paz na sua alma. Agora vamos falar de Berserk. Sim, Berserk. O mangá, o anime mais brutal, o seinen mais pesado que existiu na face da Terra. O seinen que coloca qualquer outro mangá no chinelo. Nada é mais brutal que Berserk. Berserk, ele é uma coisa tão brutal, tão pesada que ele virou exemplo, sinônimo de brutalidade em uma mídia, em quadrinhos. Mas vocês pararam para se perguntar o que houve no mundo de Berserk? Assim como na franquia Souls, o mundo de Berserk é uma distopia. É um mundo acabado, é um mundo que vive em trevas. Mas, diferentemente da franquia Souls, a culpa disso tudo é da humanidade, e não de um ser que veio do nada. A humanidade, em Berserk, causou seu próprio fim. Para quem não sabe, o Kentaro Miura, que descansa em paz, ele tinha feito um capítulo que ele achou que ia ser tão spoiler para o final de sua obra,
que ele decidiu descanonizar. Ele não tornou o que acontece no capítulo algo que não vai acontecer no mangá, mas ele achou que ele revelou essas informações muito cedo. E é o quê? Ao passar do tempo das aventuras de Guts em Berserk, nós vemos criaturas demoníacas, vemos seres horríveis que têm prazer em meio que um sadismo, e meio não, um sadismo totalmente aberto em maltratar humanos. Humanos em específico. E até temos humanos que gostam de maltratar outros humanos. Mas de uma forma que pareça que esses humanos que gostam de maltratar os humanos são os verdadeiros monstros. E isso tem uma razão. Uma única razão. O mundo de Berserk, o seu Deus, o criador do mundo, ele é chamado de Aideia. Mas, conforme a humanidade, que é a raça que domina o mundo, basicamente, que é a raça que tem mais população no mundo, foi evoluindo, essa raça foi criando malícia. E com isso, o Deus desse mundo foi virando um Deus malicioso. E assim virou a ideia do mal. Ou seja, no mundo de Berserk, a ideia do mal é um Deus tirânico que criou tudo o que há de ruim no mundo. Criou os apóstolos, os Berrelites e o Eclipse. E tudo por culpa da humanidade. Se, por acaso, a humanidade fosse mais justa, fosse uma humanidade que trabalhasse e cooperasse para o bem um dos outros, eles teriam um Deus benevolente. Mas pela podridão do mundo, a ideia do mal surgiu e com ela veio os apóstolos, o Eclipse e toda a história de Berserk. O que eu quero dizer com isso é que nada mais nada menos que Dark Fantasy é um gênero que é muito puxado para o horror. Mas não é um horror somente gráfico, ele é um horror psicológico. Porque ele pega uma coisa que nos remete à infância, que é um mundo mágico. Todos nós assistimos filmes da Disney, séries da Cartoon Network. E nós vemos o mundo mágico como algo belo, algo aventuresco, algo bonito de se ver. E o Dark Fantasy pega isso e subverte totalmente. O Dark Fantasy pega uma história que é para ser épica, um conto de infância que todos queremos realizar e transforma em algo trágico. Algo que se você vacilar você morre. E diferente dos contos da magia que estamos acostumados, não tem volta. Não tem esfera do dragão para te reviver. Se você morre, você morre. Igual na vida real. E as criaturas não são apenas criaturas que querem causar o mal porque sim. São criaturas malévolas desde o seu nascimento que têm prazer em causar o mal. Não somente causar o mal para outros seres, mas principalmente para seres humanos que se dizem aventureiros. O nosso herói não usa capa por algum motivo nobre ou um motivo altruísta. Ele usa a capa para se esconder. Ele é um ser que não quer ser visto, não quer ser percebido. E por isso ele usa um manto. Ele é uma criatura que está ali apenas para cumprir seu objetivo e morrer. Esse é um protagonista de Dark Fantasy padrão. Este é um mundo de Dark Fantasy que a gente conhece. Criaturas terríveis, protagonistas depressivos, um mundo em decadência. As poucas pessoas boas não têm vez em um Dark Fantasy. Na verdade, as pessoas boas em Dark Fantasy são exemplos para usar de como o mundo é cruel. Pois mesmo um personagem sendo bom, nunca ter feito um mal a uma formiga, ele vai ter o pior destino possível numa Dark Fantasy. Pois a Dark Fantasy está ali para mostrar como seria a magia realmente utilizada, sem firulas ou magiquinhas de encantamento de criança. O Dark Fantasy, a magia, é um mundo mágico que mistura a magia com o nosso mundo, o mundo real. E no mundo real, as coisas não dão certo sempre. Na verdade, as coisas dão muito errado no mundo real. Você pode incluir Dark Fantasy em qualquer obra. Em um isekai, por exemplo, em uma aventura de terror, em um filme, em uma série, em um jogo ou até em um livro. Mas as características são sempre as mesmas. Mundos, geralmente medievais, não são regra, importante falar isso, onde o mundo está em uma distopia, pessoas boas são poucas, os vilões, os monstros dominam toda a face da Terra e o seu protagonista é o inacabado, sem esperança de nada, por um passado nebuloso ou um passado obscuro. Ele vaga apenas porque o destino quer que ele vague e quando o destino decidir que ele morrer, ele morrerá. Numa Dark Fantasy, os bons não têm vez e apenas um sentimento pode ser sentido durante toda a história: o medo. Geralmente nos meus vídeos eu deixo uma mensagem positiva, umas críticas positivas ou negativas, mas estamos falando de Dark Fantasy. Dark Fantasy leva como princípio o niilismo, que é o pensamento em que nada importa.
Nada do que eu te disser vai importar, nada do que você fizer vai importar. O que o protagonista fizer, apenas o destino quis, e se ele quiser se fazer contra o destino, nada ia importar, porque no final, nada importa em uma Dark Fantasy. A única coisa que importa em uma Dark Fantasy é por quanto tempo você irá continuar vivo.